Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Iniciamos aí o mês de outubro com história de terror, mas eu sei que vocês também gostam do Deu Ruim, nem todo mundo gosta de terror, então eu tô trazendo uma história aqui pra vocês hoje. Gente, assim, né? Uma história que me deixa um pouquinho nervosa, irritada. Mas eu vou precisar dos comentários de vocês lá no Instagram, no Telegram e na plataforma de áudio onde você está me ouvindo. E vocês já sabem, me sigam no Instagram, ativem o sininho para receber uma notificação sempre que tiver uma história nova e me dá 5 estrelas aí. Vai lá em avaliar programa e avalie o programa com 5 estrelas, porque isso me ajuda demais. Se você ainda não participa do nosso grupo no Telegram, entra no nosso grupo para você comentar, saber como que funciona melhor o grupo e dar uma espiadinha. Às vezes você não quer dar sua opinião, mas vai lá dar uma espiada, tá? Tem bastante coisa boa e bastante novidade e surpresinhas que eu vou trazer para vocês nessa segunda temporada. E é isso. Então, bora começar? Hoje eu tô trazendo a história da Sofia. Ai, Sofia. Então, gente, a Sofia, ela tem aí 25 anos. E aproximadamente há 3 anos atrás, ela conheceu um rapaz. Vou colocar o nome desse rapaz de Jefferson para ficar mais fácil pra gente entender aqui na história. A Sofia, ela conheceu esse rapaz por amigos em comuns, enquanto eles estavam em um bar. E aí, ela conheceu o Jefferson, eles se tornaram amigos e tudo mais, conviveram, começaram a sair e tudo mais, entre amigos, na amizade mesmo. Até que um dia, ela estava em um bar com os amigos e esse Jefferson ofereceu de levar ela em casa, porque já estava ficando tarde, ele estava de carro, ela sempre pega Uber. E ele falou, não, eu te levo em casa, tudo bem. Então ele levou ela em casa e nesse dia eles deram um beijo. Na porta da casa dela, ela entrou. E aí, aquilo para ela, aquele beijo tinha algo diferente. Ela ficou um pouquinho apaixonada logo ali no primeiro beijo. E ele era um cara muito legal, sempre mostrou ser um rapaz muito cordial, muito legal ali entre os amigos e tudo mais. Enfim, a partir desse dia, o Jefferson, sempre que podia, ele oferecia uma carona, sempre que eles se encontravam, no cinema, num teatro, com os amigos. Eles sempre costumavam sair ali de galera, de turma, e no final ele levava ela em casa e acabava rolando, né, um beijo e tudo mais, até que um determinado dia, eles trocando mensagem, decidiram dar um passo a mais ali e foram para um motel. E segundo a Sofia, nesse motel, assim, foi maravilhoso. Ela adorou tudo que aconteceu, ele fazia tudo que ela gostava. E ela teve várias sensações boas. E ele sempre muito cordial, cavalheiro e tudo mais. Usou camisinha, enfim. E aí a Sofia já começou a ficar ali mais apaixonada. Acontece que nunca houve uma conversa assim, neste momento, do Jefferson pedir ela em namoro nem nada. E ali, em grupos, enquanto eles estavam conversando e todo mundo sabia que os dois eram solteiros, rolava conversas falando sobre outras garotas, elogiando outras pessoas, outras garotas, e até comentaram, Jefferson, você ficou com Bárbara ontem. Eu vi que você curtiu foto de menina tal, você é assim mesmo, hein, Jefferson? Os outros garotos, as outras pessoas ali da turma falando esse tipo de coisa, né? Que o Jefferson elogiava outras garotas e tudo mais. E a Sofia começou a ter ali um ciúme, mas nunca existiu ali essa conversa de namoro até então.
Passado um tempo, eles continuavam ali sempre ficando e tudo mais. E a Sofia, ela não estava ficando com mais ninguém. Teve um momento que ela começou a dar aí mais atenção para esse relacionamento com o Jefferson, mas o Jefferson livre, ficando com outras pessoas e tudo mais. E assim, ali no grupo não era segredo que eles ficavam, mas era uma coisa meio assim: eles se pegam, mas eles são solteiros, são livres e nós estamos uma turma aqui e tudo mais. E aí, uma das amigas, uma das colegas, né, vou colocar o nome dela de Cíntia. A Cíntia, ela chegou a comentar ali no grupo: acho que vocês vão namorar, acho que a Sofia já está apaixonada, e o Jefferson não é bem assim e tal. E naquele dia, quando o Jefferson levou a Sofia para casa, eles tiveram essa primeira conversa sobre expectativas e tudo mais. E nisso já tinha aí mais ou menos 6 meses que eles estavam ficando. Então, o Jefferson veio perguntando as intenções da Sofia e ela confessou para ele, falou: olha, realmente eu tô gostando de você, eu acho você um cara super legal, super atraente, acho que você faz as coisas de uma forma que eu gosto bastante e eu queria saber se a gente poderia dar um passo a mais, eu realmente, né, gostaria disso. E o Jefferson, né, ficou um pouco assustado com aquilo e falou: não, Sofia, eu achei que você tinha entendido que a gente tá aqui só pra curtir e tal. Eu estou aí com pensamento sobre faculdade, planos sobre faculdade. O Jefferson aí na faixa etária de 26 anos, então naquela época ele estava aí mais ou menos com 24, né? E aí ele falando com ela: não, eu tenho planos de fazer uma faculdade, não sei nem em qual cidade eu vou ficar. O meu planejamento é focar nos estudos nesse momento. E assim, eu não tenho intenção de namorar agora. E a Sofia: não, tudo bem e tal. E aí, eles continuaram mesmo assim ficando. E a Sofia cada vez mais se apaixonando. Acontece que o Jefferson, ele passou realmente numa faculdade, mas é numa cidade do lado onde eles moram, é coisa assim de meia hora eles conseguem se encontrar, né? Só que ele resolveu mudar para essa outra cidade para ele não precisar ficar indo e vindo, né? Então, ele conseguiu um trabalho de meio período e estuda nessa outra faculdade. Ele sempre vai, assim, alguns finais de semana para a cidade onde a Sofia mora. E eles acabam ficando, mas a Sofia sabe que ele tem outras pessoas ali. E foi passando o tempo, né, desde que ele passou nessa faculdade e tudo mais. E a Sofia sempre acreditando que em algum momento esse cara vai pedir ela em namoro. Em algum momento o Jefferson vai pedir ela em namoro. E eles já tiveram outras conversas falando sobre as expectativas. E o Jefferson sempre deixa claro, fala: olha, eu não estou com interesse nenhum de namorar. Não tenho essa pretensão. Sendo bem sincero para você, eu não fico só com você, você sabe, eu fico com outras meninas. Inclusive na faculdade eu já fiquei com outras meninas lá e tá sendo super legal. Eu não quero ser um babaca com você e tudo mais, tô sendo sincera. Então assim, se for para ficar comigo, seja livre também, fique com outros caras, se permita conhecer outras pessoas e não foque só nisso, né? Incentivando ela a estudar, a fazer outras coisas que ela queira, a buscar um trabalho legal numa área que ela goste e tudo mais. Só que é aí que tá. Já tem 2 anos e meio que eles ficam. E a Sofia, ela tá assim. Isso é uma coisa que eu falei com ela, tá? E eu falei que eu iria trazer esse ponto de vista aqui. E eu disse pra ela que eu falaria isso aqui. E ela disse: não, sem problema, é a sua visão. Eu realmente quero ouvir de outras pessoas e às vezes, se eu ouvir isso de uma terceira parte, né, uma pessoa contando a minha história, eu posso ver como terceira pessoa, entender melhor o que está acontecendo e talvez ter uma outra visão disso. Mas a Sofia, mesmo o Jefferson tendo falado isso tudo para ela e tudo mais, ela vive num mundo de Alice no País das Maravilhas, onde ela acredita que ele vai pedir ela em namoro, sim.
que em algum momento ele vai acordar, levantar e ver que ela é o grande amor da vida dele, que ele não pode perder ela, que ela vai casar com ele sim, porque eles foram feitos um para o outro. Ela não tá apaixonada, ela tá perdidamente amando esse cara. E esse cara, assim, ele não trata ela mal, ele não é um cara babaca, como ele disse, ele é verdadeiro, ele falou isso pra ela. E aí a Sofia está mais chateada, porque agora, por último, o Jefferson, junto ali com a turminha, ele confessou na turma onde eles estavam, no final de semana onde ele estava na cidade, que ele conheceu uma garota na faculdade que ele se interessou muito e que é uma garota que ele tá gostando. E ele brincou com as palavras dizendo, cara, eu vou casar com ela. Ela é linda, ela é educada, ela é tudo que, assim, maravilhosa mesmo. E eu vou casar com essa menina. E ele meio que zoando ali com os amigos, falando, poxa, pena que ela não me dá muita bola e tal. Queria ficar com ela, já fiquei uma vez, queria ficar mais vezes, enfim. E a Sofia, ela ficou bolada, né? Porque ela queria que essas expectativas fossem sobre ela. E aí ela começou a se sentir insuficiente, de por que ele não tem essa visão sobre ela, por que ela não é essa pessoa. E aí, por outro lado, ela acredita que ele só está afim dessa garota porque essa garota não deu muita bola para ele, né? Então, a Sofia, ela tem uma visão de que, ele é um cara e, na maior parte das vezes, os caras gostam de meninas que não estão caídas por ele, né? Meninas que são mais difíceis. Vai chegar um momento que ele vai se tocar e que ele vai ver que eu que sou o grande amor da vida dele. Ele vai perceber, essa ficha vai cair. E aí eu tive uma conversa com a Sofia e falei, olha, Sofia, eu sou uma pessoa que em todas as minhas relações, eu sempre parti pelo pressuposto que a pessoa ela pode me dar vários indícios em questão assim de eu entender, interpretar que aquela pessoa às vezes quer ficar comigo. Mas se ela tá falando e tá saindo da boca dela a palavra, eu não gosto dessa forma de você, eu não quero ficar assim com você, ou eu te vejo mais como amiga, ou algo nesse sentido, eu não ia querer ficar com aquela pessoa. Porque por mais que na minha cabeça eu interprete que, não, eu acho que fulana tá afim de mim. Eu acho que fulana tem alguma coisa que tá me encantando por essa pessoa e eu acho que ela tá sentindo mesmo. Mas se na boca daquela pessoa ela fala, ela se expressa, inclusive perto de outras pessoas, que ela não quer ficar comigo, que ela não tem esse interesse, cara, é uma questão de interpretação, né? É lógico que comportamento é importante demais, de uma forma extrema. Por exemplo, você está com um cara que te trata muito mal, mas que ele fala que te ama, que gosta de você, mas ele tem comportamentos que não condizem com o que ele fala. Isso aí já é um comportamento abusivo, já é algo que a gente realmente tem que prestar atenção. Às vezes é aquele, de forma fictícia aqui, morde e assopra, né? Para te prender ali naquele contexto. Agora, numa questão deste estilo, ela acredita que ele gosta dela, que ele não fala, mas que ele realmente gosta. Aí eu já fico um pouco assim, né? Porque se o cara, às vezes, é um cara cordial, é um cara que ele teve uma boa educação nesse sentido, ele só é educado. Isso não significa que ele quer ter uma vida e construir uma família com você, entende? Então, eu acho que é algo para tomar muito cuidado. Inclusive, conversando com a Sofia, ela veio me questionando isso. Mas por que quando é um relacionamento abusivo, o cara fala que ama e faz algo em outro sentido, tem outra conotação, a gente presta atenção mais no que ele faz do que no que ele fala. E nesse sentido, você tá falando pra mim
que eu tenho que prestar mais atenção no que ele tá falando do que ele tá fazendo, porque eu tô sentindo que ele gosta de mim, eu tô sentindo que ele é o amor da minha vida, eu tô sentindo que ele vai casar comigo. E assim, gente, eu expliquei pra ela, falei, olha, ele tá dizendo pra você que não é isso. Ele disse que se interessou em outra garota de uma forma que você sente que ele não interessou pra você. Só pelo fato de você estar com dúvida, já não seria algo a se pensar? Então, assim, mesmo eu tendo dado esses conselhos pra ela, a Sofia, ela está em dúvida e ela não concorda em algumas coisas e alguns posicionamentos que eu tive com ela. Ela realmente acha que ela vai namorar, casar com esse cara. E aí eu te falo, Sofia, 2 anos e meio ficando com esse cara, se declarando pra esse cara, se dedicando a esse cara. Gente, eu resumi muito a história aqui, mas a Sofia, assim, sempre fez surpresa na data de aniversário dele, deu presentes caros, fez coisas, assim, mirabolantes por esse cara. Já teve uma vez que ela apareceu de surpresa nessa outra cidade pra encontrar com ele. E aí, chegando lá, ele meio que tinha uns afazeres, né? Perguntou pra ela onde ela ia ficar. Na cabeça dela, ela ia ficar com ele, né? Mas ele mora em República e tal. Ela deu uma disfarçada, falou que tava ali só de passagem e acabou indo embora no mesmo dia, porque ela não tinha hotel pra ficar, pousada pra ficar. Achou que ele a convidaria pra ficar com ele, mas ele mora numa República. Então, assim, né? Ela tá se doando muito por uma pessoa que está falando e dizendo pra ela que não tem o interesse de constituir algo mais sério neste momento. E aí, quando ele vem e fala que apareceu uma outra pessoa na faculdade com quem ele se interessou, ela fica chateada, ela vê que ele tem uma outra forma de tratamento, que ele realmente muda quando ele fala dessa outra garota. Mas mesmo assim, essa ideia de que um dia ele vai pedir ela em namoro, em casamento, não vai sair. Sofia, tem 2 anos e meio que esse cara tá ficando com você. Se ele quisesse te pedir em namoro, ele já teria pedido. Se ele quisesse casar com você, ele teria pedido em casamento. Porque o ato de pedir não precisa ser caro. Não precisa você ter uma casa comprada, um apartamento, um carro, uma mansão, para poder pedir alguém em namoro e depois pedir em casamento, né? O pedido, ele acontece de uma forma genuína, não precisa nem gastar muito. E depois que aquilo tá mais concretizado, os dois ali como casal vão constituir e construir o futuro juntos, né? Seja ele juntando um dinheiro para dar entrada numa casa e tal. Então não precisa de você já ter algo estabelecido para que você comece a construir algo com outra pessoa. Quando são 2 pessoas, às vezes é até mais fácil para vocês conseguirem realizar o sonho de vocês juntos. Então, assim, é algo realmente a se pensar. E eu acho que nós já tivemos uma história muito parecida aqui, que é a história Amigos. Quem não ouviu, vai lá ouvir para dar sua opinião também. Que o Thiago, ele também tem aí uma visão, um vislumbre diferente do que outras pessoas têm, do que os amigos falam. Quando ele conta a história, ele mesmo se contradiz. Então, se você tem dúvida sobre a sua relação e você tem dúvida sobre a sua história, ouça essa história também, Sofia. Porque, às vezes, você vendo a história de uma outra pessoa, você pode ter uma outra visão. E entender que, às vezes, o que você está passando é bem parecido com que essa história que eu trouxe aqui do Thiago com o Frederico. Inclusive, gente, essa história do Thiago e do Frederico tem um adendo que vai ser liberado para apoiadores ainda essa semana. Acredito que até amanhã eu vou liberar essa história para apoiadores como um mexidão, que vai ter o adendo de ameaça, mãezona e dessa história de amigos. Vai ser liberada para apoiadores, tá? Então, fiquem atentos com relação a isso também. Me apoiem lá, que já tem 11 histórias liberadas. Inclusive, uma história de uma seita que eu levei, assim, uma semana para contar.
e contei uma parte, depois eu tive que fazer uma segunda parte e foi bem pesada também. Sofia, com relação à sua história, eu acho que eu já deixei aqui as minhas opiniões. Acho que tem muita gente bacana com uma ideia muito madura também no grupo. Então, entre no grupo e veja o que o pessoal vai falar da sua história, a opinião da galera, porque tem uma galera com umas ideias muito legais lá também que podem te ajudar. E aí, assim, o que eu posso falar para você, Sofia, é para você buscar outros interesses, porque às vezes você tá com a ideia muito fixa nesse tipo de coisa, esperando um futuro que talvez não aconteça, e tá deixando sua vida de lado, sua vida parada. Você tá deixando de conhecer outras pessoas, tá deixando de sair com outros amigos, tá deixando de fazer algumas coisas, porque você tá acreditando em algo que talvez nem venha acontecer. Então, você tem a capacidade também de mudar o seu futuro. Basta você trabalhar no seu presente hoje. Correr atrás aí da profissão que você tem interesse, que você gosta, que você me contou, dos sonhos que você tem, que são só seus, que não precisam de outra pessoa para realizar. Então, assim, corra atrás disso primeiro. Faça terapia, basicamente, todas as histórias que vem aqui a gente fala sobre isso, mas é porque ajuda muito no autoconhecimento e na gestão da nossa história, né? Ajuda muito a gente pensar também. É isso, gente. Essa é a história que eu tenho para trazer para vocês hoje. Sejam aí compreensivos com a Sofia no grupo, façam com que ela se sinta acolhida. A gente pode dar o toque de realidade? Podemos, mas vamos fazer isso de uma forma sensível, tá bom? E é isso, gente. Aguardo a opinião de vocês em nosso grupo do Telegram. Deixem a opinião também aqui na plataforma de áudio onde você nos ouve. Nos dê 5 estrelinhas aí e nos siga. Ativa o sininho para você receber a notificação sempre que tivermos uma nova história. Às vezes o Spotify ele não está atualizando na mesma hora. Então, se você tiver dúvida, será que a Rai lançou alguma história? Vai lá e atualiza no Spotify para ver, porque durante esses dias ele estava com um probleminha, mas isso já está sendo organizado, tá bom? É isso, gente. Obrigada por estarem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! Quer ouvir seu relato aqui? Envie seu relato para boracomeçarpodcast@gmail.com. Agora, estamos no Apoia-se e na Aurelo. Apoie o nosso projeto e tenha acesso a histórias exclusivas e inéditas. Os links estão na descrição da história e lá no Instagram. E aí, o que você achou dessa história? Deixe a sua opinião nos comentários da plataforma de áudio ou lá no nosso grupo do Telegram. Lá você interage com outros ouvintes, tem acesso à opinião de outras pessoas e fica por dentro de tudo. Nos siga nas redes sociais. Bora Começar Podcast. Me dê 5 estrelas na plataforma de áudio, porque isso me ajuda muito. E lembre de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que tivermos uma nova história. Aqui é a Rayane Karina, a voz por trás do podcast Bora Começar. Além disso, eu sou a roteirista, editora, diretora e idealizadora do podcast. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir.